Quero ler com você versículo 21 ao 26. Vamos ler juntos. 1 Coríntios 12, a partir do verso de número 21. Diz assim a palavra de Deus: O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vamos orar mais uma vez. Deus, estamos diante da Tua palavra e pedimos, Deus, no nome de Jesus, que Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos ilumine, para que possamos compreender e aplicar a Tua palavra ao nosso viver diário. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios é um capítulo, ele todo muito conhecido, fala a respeito dos dons espirituais e desta unidade do corpo de Cristo, que desde o versículo 12 está falando: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Esta analogia, utilizada pelo apóstolo Paulo de forma brilhante, mostra a importância de cada parte do corpo. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido muitas mensagens a respeito desse texto e muitas ilustrações que falam a respeito da importância de cada parte do corpo. Eu me lembro que desde a minha adolescência eu ouvia a história de alguém que ia falar sobre esse texto, dando a ilustração de que a gente às vezes não valoriza muito o dedinho do pé, até você bater ele na quina da cama, e aí você vai ver o tanto que ele é importante e o quanto dói quando você bate o dedinho do pé na quina da cama. Queridos, o corpo é assim, somos muitas partes, somos diferentes e temos todos a mesma importância. A analogia conhecida, a gente sabe disso, a nossa mente sabe disso, mas os pormenores da aplicação disso de forma prática nem sempre são vividos de forma correta. Porque, queridos, é um desafio a gente viver esta unidade proposta a partir desta ilustração do apóstolo Paulo. Nós naturalmente, queridos, olhamos para as coisas e queremos valorizar umas mais do que as outras, e isso às vezes faz com que a gente tenha atitudes equivocadas em relação às pessoas, equivocadas em relação a valorizar alguns em detrimento de outros. Pastor, é assim, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Isso acontece, queridos. E você precisa entender que nós não somos perfeitos. Perfeito é o nosso Deus. E nós precisamos a cada dia buscar no Senhor a direção, a orientação para vivermos uma vida que agrada ao Senhor e nos desafiarmos a olhar para a igreja dele, para a obra, como Cristo olhou. E é isso que o apóstolo Paulo está desafiando a igreja a fazer. Preguei há 2 domingos atrás aqui na igreja uma mensagem onde nós juntos refletimos ali aquele pedaço da história de Jesus, onde Jesus está se dirigindo a Jerusalém, onde ele chega ao templo e vê todo aquele comércio que está sendo feito, mas antes de chegar em Jerusalém, passa por uma figueira muito, muito frondosa e bonita, vai em direção a ela e vai buscar figos e chega lá, não tem figos. E Jesus amaldiçoa aquela figueira
E, na verdade, ele está ensinando ali algo para os seus discípulos, o início de um ensinamento que termina depois que ele sai ali do templo e vai passar novamente pela figueira. Não vou repetir aqui a mensagem, está lá no canal do YouTube, se você quiser ver. Mas a gente vai entender ali que Jesus está falando e mostrando que as aparências nem sempre mostram a realidade. E vai nos fazer um desafio em relação a uma religiosidade às vezes aparente, frondosa, bonita, mas sem frutos, frutos que permanecem. E o que a palavra de Deus nos orienta e nos desafia é frutificarmos, é vivermos um evangelho onde através da nossa vida, daquilo que nós somos de verdade, não só no domingo na igreja, nós possamos frutificar. E pensando a respeito disso, nós precisamos entender que todos nós temos o mesmo valor, somos diferentes uns dos outros, sim, mas temos o mesmo valor e precisamos tratar as pessoas assim. Estou dizendo a você, meu querido, algo que eu sei que você já sabe, mas é algo que a palavra de Deus nos chama a atenção e que nós precisamos revisitar. É um conceito que nós precisamos avaliar constantemente, porque, queridos, é muito fácil medirmos as coisas na régua do olhar humano, e a régua do olhar humano nem sempre, ou na maioria das vezes, não é a régua do olhar de Deus para as coisas e para as pessoas, não sempre só com as coisas, às vezes com processos, às vezes até com liderança. Quando você olha, por exemplo, para o livro de Amós, profeta menor no Antigo Testamento, você vai ver o profeta Amós chamando a atenção ao povo de Israel e de Judá, na época que o reino era dividido, e o contexto do livro de Amós, por si só, traz um ensinamento muito interessante. Amós, ele vivia bem próximo à divisão ali, né, a divisa entre os dois reinos naquele momento, que estavam divididos, Judá e Israel. Ele vivia do lado do reino de Judá, e o rei naquela época era Jeroboão. E esse rei, do ponto de vista humano, do ponto de vista do que se espera de um líder, ele fez a nação, naquele contexto, expandir. Ele foi um rei vitorioso, ele foi um rei que trouxe prosperidade para o povo de Deus naquele momento. Mas é considerado por alguns profetas como um dos piores reis que o povo de Deus já teve. Porque não basta a prosperidade, não basta ele ser bem-sucedido com aquilo que do ponto de vista humano possa parecer ideal. Se ele está distante dos princípios de Deus, da direção de Deus e da orientação de Deus. E eu me lembrei aqui agora do profeta Amós, não estava preparado para isso, mas me veio à mente essa história, porque é muito interessante, porque o contexto do livro, se você ler, você vai perceber o quanto Amós é duro com aquele povo, o quanto Amós vai dizer que aquele povo vai experimentar a mão do Senhor, que é justa, e que vai trazer julgamento para essas ações, que são extremamente distantes daquilo que o Senhor queria que o povo fizesse naquele momento. Mas às vezes, num ponto de vista humano, meu e seu, a gente olha para essas coisas e fala, olha que legal, olha que nação próspera, olha como as coisas estão dando certo. Estão dando certo é porque Deus está abençoando. Na verdade, o nosso Deus, Ele se move conosco a partir de princípios. Sim, nós recebemos bênção do Senhor, sim, recebemos cuidado, direção de Deus, sabedoria vinda do Espírito Santo, sim. Deus cuida dos seus, sim, Deus cuida dos seus. Deus abençoa aqueles que buscam o Senhor, sim, Deus abençoa. Mas o que Deus sempre valorizou são os princípios. O que Deus sempre quis do povo desde o Antigo Testamento. Ainda que o processo era um pouco diferente antes da vinda de Cristo, Deus sempre esperou isso do povo dele. Um povo orientado por princípios e que vive os princípios da palavra de Deus. Aqui, quando nós olhamos para este livro,
tão importante do Novo Testamento para esta igreja que tantas vezes é considerada uma igreja problemática, uma igreja cheia de defeitos, uma igreja que nós gostamos às vezes de olhar e ler e falar: olha, não pode ser como esta igreja, porque esta igreja de Coríntios era uma igreja difícil. Sim, existem muitas coisas no livro, nas cartas que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, que mostram para a gente igreja difícil, sim. Mas o que é muito interessante também nesta carta é o amor do apóstolo Paulo a esta igreja, que ele desde o início da carta vai dizer que é a igreja de Jesus, igreja a quem Jesus ama e ele também ama. Por quê, queridos? Porque nós somos assim. Nós, às vezes, somos difíceis. E esse difícil pode ser traduzido como diferentes. Porque, às vezes, somos diferentes uns dos outros. Pensamos de forma diferente. Não é fácil juntarmos um grupo de pessoas que são diferentes, que pensam diferentes, para caminharem juntos em unidade. Mas é possível. É perfeitamente possível, é necessário. Este é o projeto de Deus para a vida da igreja, a unidade do corpo. E Ele é o cabeça. Aqui a gente já poderia desenvolver uma outra mensagem que não é o meu objetivo nesta manhã, mas a dificuldade que nós temos de ter Jesus como de fato o cabeça da igreja. Porque as ideias, a direção, muitas vezes parte do ponto de vista humano. E a gente precisa saber que nós somos igreja e nós temos um cabeça, que é quem direciona e orienta. E isso não é brincadeira. Não é como aquela piada que fala que o homem é o cabeça da igreja e a mulher é o pescoço que mexe a cabeça para todo lugar, né? Não pode ser assim com Jesus. Jesus é o cabeça. Mas às vezes nós agimos com ele desse jeito. Ele é o cabeça, mas eu sou o pescoço, eu que mexo a cabeça para onde eu quero. Com a igreja de Jesus não funciona assim. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos membros deste corpo, onde Ele, que é o cabeça, nos dá a direção, a orientação, os caminhos para os quais nós precisamos seguir. Então existe liderança na igreja? Existe. Existem dons diferentes na igreja? Existe. Ele vai falar um pouquinho a respeito disso nos versículos posteriores que nós não lemos, do 27 ao 30. Existem capacitações diferentes dadas pelo Espírito Santo de Deus para que a igreja possa viver o dia a dia dela? Existe. Mas isso tudo precisa ser vivido na direção, na orientação do Senhor e na unidade do corpo de Cristo. E de forma especial, nos versículos que nós lemos, do 21 ao 24, ao 26, o apóstolo Paulo está falando de um olhar de discriminação, de um olhar de não inclusão das pessoas que, humanamente, nós às vezes consideramos menores, menos importantes. E o apóstolo Paulo, em todos esses versículos, em todo este texto, se você for fazer um dimensionamento dele, 1/3 do que ele escreve aqui a respeito da unidade do corpo, ele vai gastar para falar sobre estas questões. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Todos precisamos uns dos outros, todos somos importantes, até aqueles que nós, às vezes, não consideramos assim. Por isso ele diz a partir do versículo 22, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Será que nós agimos de fato assim? Será que nós olhamos para aqueles que nós consideramos dentro do corpo de Cristo como mais fracos? E como nós tratamos aqueles? Porque na verdade o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que eles não são fracos. Eles podem ser considerados pelo olhar humano fracos, mas o apóstolo Paulo está dizendo que eles são indispensáveis. O texto continua dizendo que os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra.
Os membros que nós pensamos ser menos honrosos, não é assim que Deus olha, não é assim que Deus vê, não é assim que deve ser. Mas os membros que nós pensamos serem menos honrosos, esses nós devemos tratar com especial honra, porque somos o corpo de Cristo e temos todos igual importância. Os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Este versículo é um versículo muito interessante. Quantas histórias, queridos, e eu venho de um berço cristão, de uma igreja, eu fui criado, a minha bisavó foi fundadora da minha igreja, história de igreja, eu conheço muitas. Quantos irmãos considerados indecorosos no contexto da igreja foram escorraçados da igreja, retirados da igreja, expulsos da igreja, considerados sem valor, em nome de uma santidade, muitas vezes só aparente, mas não verdadeira. Porque, queridos, nós precisamos tratar as pessoas com especial amor e carinho. E o apóstolo Paulo vai continuar falando sobre isso no capítulo 13. O texto vai dizer que, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. O que isso significa, queridos? Olha que interessante. O texto por si só é uma quebra de paradigmas, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Vamos ser honestos? É 100% assim? É de fato assim que as coisas acontecem? Queridos, não é. E o que eu estou dizendo a você aqui, de forma alguma, é uma crítica a esta igreja e a alguma coisa, a uma situação que nós estamos vivendo. Não é. É uma crítica, não é crítica, é um chamamento de atenção que a palavra de Deus dá a toda a igreja. Porque se o apóstolo Paulo escreve isso a esta igreja tantos anos atrás, e nós cremos que aqui estamos diante da palavra de Deus, que orienta e direciona a igreja hoje, e nós somos a igreja de Jesus, nós precisamos ler isso, e nós precisamos avaliar a nossa vida e o nosso olhar, e cuidar disso, e nos preocuparmos com isso. A igreja precisa se preocupar uns com os outros, e precisa dar honra a todos, aqueles que às vezes humanamente, erroneamente pensamos ser menores, mas são de igual importância, e diz o texto, indispensáveis para o corpo de Cristo. Porque, queridos, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Nós, queridos, não temos controle total sobre a vida e sobre o que acontece. A soberania do Senhor é maior do que o nosso entendimento. Mas existem coisas que nós olhamos ao nosso redor e que sim, nós precisamos avaliar e mudar, porque coisas ruins às vezes acontecem por ações humanas, ou no mínimo a não permissão de eu ser um instrumento de Deus para fazer aquilo que Deus pediu que eu fizesse. Eu talvez já tenha contado essa história aqui na igreja, que é uma história que me incomoda muito. Como disse aos irmãos, eu cresci numa igreja cristã. E eu me lembro de um amigo que eu tive nesta igreja. E a mensagem está sendo gravada, eu não vou citar o nome dele aqui. Mas ele era da minha idade, ele cresceu nesta igreja comigo, nasceu na igreja, vamos dizer assim. E este menino, ele não era muito decoroso. Ele não era muito no padrão que as pessoas esperavam. Ele vinha de uma família bastante humilde, não é por causa disso, mas ele era uma pessoa um pouco difícil. Do ponto de vista intelectual, ele era uma pessoa que tinha muitas dificuldades. Quando a gente estava na escola dominical, eu me lembro que eu ainda era bem pequeno, e o professor mandava ler um texto bíblico.
E quando ele ia ler, o pessoal dava muita risada dele, porque ele tinha muita dificuldade para ler, e ele já tinha uma idade onde já estava alfabetizado. E ele viveu na igreja o tempo todo ali sendo, de alguma forma, o povo tirava sarro dele, os amigos que viviam com ele, estavam com ele, quase que como se suportassem a pessoa dele ali, mas de fato não era uma pessoa muito querida e muito bem vista. E essa é uma realidade que eu vivi. Em uma igreja de Jesus, como a igreja aos Coríntios é uma igreja de Jesus. E o final dessa história é bastante triste e bastante trágico. Porque, na verdade, esse meu amigo, ele não encontrou dentro da igreja um lugar onde as pessoas o amassem e o acolhessem. E fizessem aquilo que o capítulo 13 do apóstolo Paulo vai falar. Depois o apóstolo Paulo falar sobre essa diversidade, sobre essas muitas possibilidades de pessoas diferentes viverem num só corpo, ele vai dizer assim: passo agora a mostrar-lhe um caminho mais excelente, que é o caminho do amor, que está no capítulo 13. Esse meu amigo, ele viveu à margem da igreja enquanto esteve ali. E ele foi encontrado morto num apartamento em São Paulo, provavelmente tirou a própria vida. É uma história muito triste. Eu vou dizer que a culpa da igreja, não posso dizer isso, eu sei que não posso, mas eu preciso admitir que no tempo em que eu fui membro daquela igreja, ele foi um amigo meu, nós não o tratamos com o devido respeito, porque ele era diferente, porque nós não o considerávamos adequado para o contexto que a gente vivia. Isso está errado, queridos. Não é esta a igreja que o Senhor Jesus planejou para nós. Nós precisamos amar de fato uns aos outros. E quando nós falamos de amor, meus irmãos, é muito fácil amar alguém que é igual a você. É muito fácil amar alguém que pensa como você, mas mais uma vez, esta não é a proposta de igreja do Senhor Jesus para mim e para você. Somos desafiados a amar como Cristo amou. E Cristo amou quem não merecia o seu amor. Cristo amou quem não fez nada para merecer o amor. Cristo amou incondicionalmente. O amor de Cristo, que é ensinado a nós, não está atrelado a uma condição humana. Ele é incondicional. O amor de Cristo é um amor altruísta, ele é mais do que incondicional, ele é um amor que busca o interesse do outro, às vezes acima do seu próprio. Foi exatamente o que Cristo fez naquela cruz, onde na oração fala ao Pai: se possível, passe de mim esse cálice, porque o que eu estou para fazer aqui é muito difícil, e eu não estou feliz com isso, mas vou fazer o que é preciso ser feito, por amor àqueles que não merecem este amor, por amor àqueles que escolheram Barrabás ao invés de mim. Jesus faz isso. Esse é o amor que nós aprendemos. E queridos, dentro da igreja, no contexto da igreja, nas pessoas diferentes que existem aqui, nós precisamos amar a todos. E este é um desafio grande que nós precisamos viver. E o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo que precisa de amor. É um mundo que segrega, que separa, é um mundo que divide, é um mundo que não tolera. E nós cristãos estamos entrando nesse mundo que segrega, que separa, que divide, que não tolera. E nós não podemos nos envolver com isso. Começamos agora oficialmente a época das campanhas, né, para a eleição. Deus queira que não tenha nenhum problema no meio da nossa igreja por conta disso, porque hoje, quando fala de eleição, a primeira coisa que vem na cabeça de um pastor é: meu Deus, eu vou ter que ter dor de cabeça aí para resolver, porque agora as pessoas brigam, as pessoas discutem. Queridos, somos o corpo de Cristo, somos povo de Deus, precisamos viver o amor de Jesus de verdade, aceitando e recebendo as pessoas com amor. E queridos, isso não tem nada a ver com abrirmos mão dos princípios, isso não tem nada a ver com tolerarmos o pecado,
Porque esse é um outro assunto que as pessoas misturam quando vão falar do amor, como se fosse uma coisa ou outra, e não é assim. A justiça e o amor de Deus trabalham em comum acordo em toda a Escritura, e isso é facilmente visto. Nós não abrimos mãos dos princípios, nós não toleramos o pecado, isso é claro, é um princípio que a gente não abre mão. Mas em nome do amor, em nome da justiça, em nome da santidade, nós não podemos olhar para as pessoas que são diferentes de nós, que nós consideramos ter menos honra, menos importância, e agirmos desta forma com essas pessoas. Não podemos fazer isso. Eu queria que nós orássemos nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E nós estamos, queridos, pensando nesta igreja e trabalhando de forma prática, já com alguns grupos, e isso vai cada vez ser mais conhecido de todos, o desafio de discipularmos pessoas, de andarmos com pessoas, de evangelizarmos pessoas. Esta é a nossa visão e é isso que nós queremos, é isso que é ser igreja, essa é a missão de Jesus para nós. Para isso nós precisamos aprender a lidar com as pessoas, a conviver com as pessoas, a entender a diferença que existe na vida das pessoas. Queria que você orasse comigo nesse sentido. Pai querido, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Eu reconheço, Deus, as minhas falhas, os meus pecados. E reconheço, Senhor, que muitas vezes o meu olhar para com as pessoas não é o olhar ideal que o Senhor planejou para mim como membro de uma igreja. A começar em mim, Deus, eu reconheço isso. E por isso, Deus, eu louvo o Senhor e agradeço ao Senhor pela Tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, que me orienta, me direciona. Eu louvo ao Senhor pela Tua palavra, que é viva e que é eficaz. E com textos como esse, me mostra que eu preciso estar atento a esta realidade humana, que é contrária ao projeto e propósito do Senhor para a igreja. Somos corpo de Cristo, diferentes em função, diferentes dentro da igreja, Deus, mas somos todos indispensáveis. E se aquele que na nossa humanidade erroneamente consideramos como menor sofre, todo o corpo sofre, é o que a Tua palavra nos ensina. Por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor que nos dê a cada dia, Deus, o amor que aprendemos e conhecemos em Cristo Jesus. Que o nosso olhar para todos, Deus, seja este olhar de amor. Que, Deus, nós sejamos capazes, Pai, no nome de Jesus, de vivermos realmente o amor de Cristo. O amor que um dia recebemos de Cristo Jesus. Nos ajude, Deus, a olhar para todos. E pensarmos, Deus, que todos nós somos importantes, valorosos para o Senhor. E honrarmos uns aos outros nos nossos relacionamentos. Nos ajude, Deus, aos desafios que são colocados diante de nós, nessa nossa realidade, Deus, no tempo que vivemos. Deus, que este tempo que segrega, que este tempo que divide, que esse tempo que separa, Deus, não influencie aquilo que a palavra do Senhor nos ensina a viver, que é o contrário disso. Devemos nos unir, nos fortalecer, cuidar uns dos outros, tolerar uns aos outros, abrirmos mão, Deus, do nosso eu em prol do outro. Isso aprendemos com Cristo Jesus. E que sejamos capazes, no fortalecimento do Espírito Santo que em nós habita, a vivermos esta realidade como igreja do Senhor. Esta é a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Queridos, que Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça em todos esses desafios. Aliás, eu aproveito.